Quem precisa fazer o exame toxicológico? E qual é o prazo de renovação? Essas questões e outras são esclarecidas pelo especialista, o doutor Cristiano Machado, no quadro Trânsito Legal, agora aqui no canal do Boca. Na Rádio Bandeirantes, Boca no Trombone. Trânsito Legal. As regras de trânsito em destaque. A pauta agora é o direito de trânsito no nosso Trânsito Legal. Com ele, o nosso especialista, doutor Cristiano Machado. Muito bem-vindo, doutor. Chegue junto aqui para mais uma edição do seu quadro na Rádio Bandeirantes, do Boca no Trombone. Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia, ouvintes. É sempre uma satisfação fazer parte do programa Boca no Trombone. Disponibilidade para tratar dos temas importantes do direito de trânsito. Aliás, na edição de hoje, o senhor está sendo provocado pela audiência, né? Algumas questões para o senhor versar sobre o exame toxicológico, doutor Cristiano. De início, queria lhe perguntar, quem precisa fazer o exame toxicológico e qual é o período de renovação, doutor? Solano, primeiramente, né, quem faz o programa é o ouvinte. Então, o que o ouvinte sugerir de tema e eu, sendo convidado, vou esclarecer eventuais dúvidas, né? O condutor que tem que fazer o exame toxicológico é o condutor que possui a categoria de habilitação C, D ou E, né? Que tem uma diferenciação entre elas, aqueles veículos, né, de maior porte normalmente, né, a categoria B, né, que nós estamos acostumados, e o período que ele tem que repetir esse teste é de 2 anos e meio, tá? Ele tem, a cada 2 anos e 6 meses, ele tem que fazer esse tipo de exame. Algumas pessoas acham que é apenas durante a renovação, mas não é, tá? É esse período de 2 anos e meio. Perfeito. No caso de não realização do exame dentro desse prazo, o condutor ele pode ser multado? E ainda, na sequência, é necessária a abordagem para ocorrer esse tipo de multa, doutor Cristiano? Excelente pergunta, Solano. Ele pode ser multado, sim, e é uma multa no valor de quase R$ 1.500, e não é apenas aquele que conduz, tá? Ele pode ser multado, que a gente chama de multa de balcão. O sistema verifica que o exame dele está vencido, o sistema do Detran automaticamente gera uma multa. Ele não precisa estar conduzindo o veículo. É uma crítica minha, né? Eu entendo que deveria ser durante uma condução, mas existe tanto a hipótese dele estar trafegando e ser multado, por estar com o exame vencido, como essa multa administrativa, onde o sistema verificou e automaticamente lança para ele esse tipo de multa sem abordagem. Uma multa, né, como a gente chama, multa de balcão. Sim. E aí, nesse caso, doutor Cristiano, há algum cuidado em especial quando ocorre essa situação? Ou o que o condutor, o proprietário deve fazer? Ele recebe, Solano, uma notificação para se defender em relação a essa infração. Ele tem que tomar o cuidado, né? Logicamente, ele precisa tentar corrigir isso, né? Se ele não concordar com a infração, ele pode discuti-la, porque essa multa é necessário um aviso, tá? Por parte do Detran. Ele tem que ser devidamente notificado que ele precisa validar. Mas se ele tiver de maneira incorreta, que ele procure o Centro de Formação de Condutores para fazer o exame e validar esse exame, senão ele pode estar, né, correndo risco de receber mais infrações nesse ponto. Perfeito, bela orientação. Doutor, existe aquele caso em que condutores que fizeram a habilitação na categoria C, D e E, que não utilizam mais esse tipo de veículo, deixaram de trafegar no trânsito com a necessidade de ter essas carteiras, né? Essas categorias, né, de carteira. Qual é o conselho que o senhor dá para esse tipo de condutor? Ou seja, tinha, né, uma habilitação diferenciada, CD ou E, e agora não precisa mais fazer o uso delas porque não tem mais a condução desses veículos, doutor.
Sabe, Solano, que essa é uma pergunta, é a minha primeira pergunta quando algum cliente me procura. Por quê? Se você, uma época, teve, né, você era um motorista, precisava utilizar um veículo, né, mais especializado e precisava desse tipo de categoria, ok. Só que muitas pessoas, isso é uma questão provisória. Depois elas precisam apenas da categoria B. Nessa situação, Solano, o que eu digo para o cliente, né, para o condutor? Sim. Vá ao CFC e faça o rebaixamento da sua categoria, né? Está na C, na D, na E, rebaixa a categoria para a categoria B, porque daí você não tem essa exigência de fazer o exame toxicológico. Perfeito, já resolve de uma vez por todas, né? E, doutor, nesses casos, então, que a gente relatou do exame toxicológico, né, questões aí que podem gerar multas, existe a possibilidade de defesa, de algum recurso, seja na esfera administrativa, na esfera judicial, doutor, para o proprietário, para o condutor? Solano, existe a possibilidade de defesa e agradeço a tua pergunta para colocar uma situação que eu não explorei. Existe possibilidade de defesa e existe aquele condutor que está dirigindo o veículo com o exame toxicológico positivo, né? Então, houve um problema no exame dele e ele mesmo assim conduz o veículo. Esse condutor, Solano, tem uma penalidade de suspensão pelo período de 3 meses. Realmente, é um prazo grande aí para que o condutor tenha atenção, né? Poder ingressar com a defesa, o recurso, e sempre procurar um profissional habilitado, né, doutor Cristiano, que possa dar argumentação lógica, trazer todo aquele raciocínio que necessita para esses casos assim, e evitar que se perpetue uma questão que com um profissional especialista ela pode ser resolvida mais rapidamente, não? Solano precisa procurar um profissional especializado na matéria, porque, inclusive, nessa questão do exame positivo, né, ilustrando, eu já tive um cliente que foi apontado cocaína. Olha. E foi um erro do exame, jamais ele ingeriu, né, jamais teve o uso de cocaína. Existem exames os exames não são perfeitos, né? Algumas vezes falhas ocorrem. Claro. Então é preciso que ele tenha um profissional devidamente especializado para exercer, né, com perfeição o direito de defesa desse condutor. Excelente! Como sempre, aprendemos muito aqui com o nosso especialista no direito de trânsito, o doutor Cristiano Machado. Doutor, agradecido pela sua participação hoje aqui na Rádio Bandeirantes. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!